E eu falei que a Josiane, eu ia, no momento em que estivesse com o Tiago Pontes, falar, né, o que ela escreveu sobre ética. Ética, para mim, é ter educação e respeito pelo próximo. Tá certo, Tiago? Está associado a valores. Valores. Mais uma participação aqui, o Roberto Albieri. Ética é que determina o comportamento do ser humano. Sim, faz Também? sentido. Tá incluso, sim. Tá na lista. Tá na lista. Obrigada aí pela Wanda Tavares, né? Os lindos presentes mesmo, viu, Wanda? Para participar, você tem que ligar no 19 3871 9620 para ir lá para a urna, viu? Quem mais está aqui comigo? Tá, eu tô aqui vendo do Facebook, mas vou ver também, perdão, vi do YouTube, mas vou ver também no Facebook, porque afinal de contas, eu estou fazendo o convite. Enquanto eu acho a participação de vocês aqui no Facebook, Tiago, eu tenho certeza que muita gente vai falar muito próximo do que é, porque eu não gostaria que o pessoal fosse lá e me desse a definição do dicionário. Exato. Mas que desse a definição do que cada um entende por ética. Perfeito. Você estudou e escreveu um livro falando que tem muito sobre ética. Muito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Sempre bem-vindo. Para a gente compartilhar um pouco de conhecimento com quem está em casa. E eu estudei filosofia e, de certa forma, é lá que se origina a ética. Então, de fato, eu também gosto muito de ouvir, enquanto professor, como meus alunos definem ética e tudo mais. Está, sim, relacionado com comportamentos, mas eu costumo dizer para os meus alunos que o comportamento é uma consequência, né? Porque se você começar a falar que a ética é pode ou não pode, faço ou não faço, né? Sempre limitando a ações, me parece que é uma tabelinha pronta, que se você decorar, tá tudo bem, né? Uma tabela, como se fosse aquelas tabelas de química ou matemática. Não, eu costumo dizer que a ética é um passo atrás do comportamento. É a reflexão. É a reflexão, Rita. Ou seja, antes de tomar qualquer atitude dentro de um comportamento, seja ele qual for, você tem que dar um passo atrás, ver a ética daquilo que você vai fazer? Exatamente. Seria isso? Exatamente. De certa forma, há vários códigos de ética em diversos nichos, né? Você iniciou o programa falando do mês das mães. Dentro de casa, não se usa esse termo, né? Um código de ética. Mas uma família tem lá, sim, o que pode ou não pode ser feito, né? Na hora de educar um filho, por exemplo. Na hora do filho respeitar o que ali é exposto na educação. Num casamento. No ramo da culinária, como se existisse um sindicato gastronômico, né? Pode ou não pode ser feito assim ou assado? Eu posso falar bobagem aqui, que não é meu nicho. Mulheres têm que cobrir o cabelo na hora de cozinhar. Eu vi muito bem que a querida Maria usou as luvas. No ramo da culinária também. Do artesanato? Do artesanato, perdão. Escolas têm lá seu código de ética. Então, os diversos nichos têm, sim, o que podem ou não podem ser feito. Mas, como eu mencionei, inicia-se com uma reflexão. E no momento que você opina, você traz, como a nossa querida amiga colocou na rede social, você traz ali os seus valores, seus princípios. E aí você vai colocando na balança, né? O que é bom para a maioria, o bom para todos e por aí vai. Então a ética ela deve ser usada sempre? Sempre, em sempre. todas as situações. Tem alguma ligação com o caráter? Não. Tem sim. Está associado a comportamento. De modo bem simplista, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um com licença, um muito obrigado, um me desculpe. É você interagindo com o próximo. Eu costumo dizer também que ética anda de mãos dadas com autonomia ou liberdade. Como assim, Tiago? Se você é coagido, né, a fazer determinada coisa, ter determinada atitude, você não tem ética. Você não tem a liberdade de escolher ou não. Ética está muito associada a você ter uma autonomia no momento, por exemplo, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, né? Vou cozinhar sem as luvas, ninguém está vendo. Coloco só na TV. Vou falar bonito só porque eu estou aqui. Vou
ninguém está vendo, vou puxar a rasteira do amiguinho, ontem foi dia do trabalho. As empresas têm código de ética. Então, ética está, sim, associado também a decisões que você pode tomar que você não é obrigado, mas você faz por caráter, como você bem colocou. Olha, gostei disso. E hoje, gente, é comemorado o Dia da Ética. Então, por isso que a gente está, inclusive, falando sobre ética, porque nos dias atuais, parece que as pessoas não têm muita noção do que é ética. As pessoas não usam muito a ética para usar, inclusive, as redes sociais. Porque a gente vê que alguém que faz uma ofensa, seja ela qual for, a alguém nas redes sociais e se omite, não é ético isso. Ela não está respeitando o limite ou o que aconteceu com aquela outra pessoa e se omitindo fica pior ainda. Pior. Não fica, Tiago? Muito ruim isso. A pessoa não tem o caráter, né? Uma coisa é você saber expressar uma opinião, outra coisa é você perder as estribeiras, xingar, omitir a foto, o nome, por aí vai, né? Fazer fake news, isso tudo é antiético, né? É como se tivéssemos novamente uma tabela do que pode ou não pode ser feito, respeitando os limites do próximo, e você vai lá e extrapola essa tabela sem se importar com o próximo, sem ter empatia, né? Imagina se fosse o inverso, alguém lhe difamando na internet anonimamente, piorou. Aí é ruim. E isso, gente, é tão sério. O que eu estou falando aqui é tão sério. Por isso que a gente deve usar a ética. Hoje, aprendendo com o Tiago Pontes, a gente com certeza vai entender um pouco mais o que é ética e principalmente como usá-la. Isso que é o importante para a gente. Porque nós, talvez já tenhamos essa consciência, já tenhamos essa noção, mas será que a gente aplica em tudo na nossa vida? O Tiago falou uma coisa que eu achei interessante. Tiago, você falou assim, a Maria usou a luva, usou a touquinha no cabelo, né, o lencinho lá, para proteger, porque ela está trabalhando com alimento. Exato. Mas tem muitas pessoas que, enquanto o outro não está vendo, será que eu uso luva? Será que, mesmo preparando uma comida para outra pessoa, para vender, etc., será que eu uso a ética do meu comportamento no trabalho, que é usar todas as regras para preparar uma comida adequada? Será que está tudo dentro do prazo de validade? Será que está para eu vender algo que seja bom ou trabalhando num local de alimento? Será que eu estou fazendo tudo certinho para oferecer? Exatamente. Olha que é interessante. Tudo isso que você expôs, perfeito. Estamos em 2022. Se a gente voltar lá nas origens, na Grécia, né? Onde eu estudei filosofia, Platão, um grande nome da filosofia, ele tinha lá um mito, né? Uma historinha do chamado Anel de Giges. É um nome estranho, eu sei, mas era um pastor de ovelhas que encontra um anel. O que acontece? Aí que entra a grande sacada. Esse anel dava a ele o poder de invisibilidade. E Platão trazia à tona essa reflexão. Ninguém está vendo. O que eu irei fazer? Agora posso, então, ultrapassar o limite, né? Vender sem prazo de validade vencido, ninguém está vendo, não vou utilizar a luva, vou puxar a rasteira do coleguinha do trabalho para ser promovido. Então, desde 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, já havia-se essa preocupação. E é importante ressaltar que a ética, ela acompanha o desenrolar do mundo, né? Não é uma tabela pronta e acabada. Nós estamos em constante progresso, a ética também deve acompanhar, essa reflexão também deve acompanhar. E olha, eu estou aqui com o livro Confissões Inacabadas, um diálogo entre um teólogo e um filósofo sobre os milagres da vida. Esse livro foi escrito com a participação do padre José Trasferetti e o Tiago Pontes, que está aqui conosco. E nós vamos falar um pouquinho também destas Confissões Inacabadas, porque é o livro do Tiago que, inclusive, você está deixando de presente para nós sortearmos. Perfeitamente. É um livro muito rico, cheio de informações que a gente pode passar para quem está lendo e vai ficar aqui exposto numa oportuna ocasião para ser sorteado para o sócio, para quem nos acompanha. Do que fala o livro? Que confissões são essas? Porque a gente gosta de saber de confissão, não é, gente?
um companheiro, né? Para quem não conhece, está nos acompanhando, fui aluno do padre José Trasferetti na minha graduação. Então ele é muito mais sábio que eu. Eu gosto de brincar quando eu vende esse livro e tudo mais. Eu falo assim, olha, eu gosto de ler os capítulos em que ele escreve porque eu aprendo com ele. Mas o título sugerido por ele, inclusive, é um padre que tem mestrado, doutorado, em off aqui falávamos que ele conviveu com o saudoso Papa João Paulo II, hoje, né, já foi canonizado como santo. Confissões no sentido de que não são verdades, são pontos de vista sobre aspectos, sobre o que é a vida, sobre o que é o amor, sobre o que é a angústia, depressão, a empatia, coisas que estão aí no nosso cotidiano, que também passam por comportamentos que também estão associados à ética. Inclusive, tem na carta 10 um sentimento que fez parte do nosso dia a dia nesses últimos 2 anos. E com certeza faz há muito tempo parte da vida de muitas pessoas, o medo. Na carta 10, o padre Trasferetti coloca assim: estimado Tiago, a sua pergunta sobre o medo é muito real. O medo existe na mente, olha gente, na mente da maioria das pessoas. Na sociedade atual, todos temos medo de tudo. Essa é uma verdade. Exatamente. É uma realidade. É uma realidade. Agora, como administrar esse medo? Ou os medos, né? Tem muitas pessoas que têm mais de um. Então, será que é passivo de superação? Quem pode nos ajudar, né? O viés científico, psicólogos. No fundo, concordo com o José Trasferetti. Está aqui na nossa mente. E você falou sobre essa liberdade que nós temos de, mesmo quando ninguém está vendo, tomarmos as nossas decisões baseadas na ética. Exato. Na nossa ética, ou a ética do trabalho, ou a ética daquilo que você está fazendo. E aqui tem uma frase que eu achei muito legal. Uma mente livre é aquela que investiga, que evolui, que cresce e que descobre por si mesmo o verdadeiro sentido da vida. Preciso dizer mais alguma coisa? Nós temos que ter essa abertura também para investigar, para descobrir, para mudar. Exato. Porque existe muita resistência das pessoas em mudar quando vê que aquilo que ela viu de si mesma não está bom. Ela às vezes talvez queira mudar, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vem a síndrome de Gabriela. Acho eu, né, ponto de vista de um filósofo, realmente necessário ter senso crítico. Eu acho que é muito riquíssimo, porém incomoda no quesito segurança, né? Aí entra um viés mais psicológico. Há teorias da psicologia que dizem que muitos dos seres humanos são apegados à segurança. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas incomoda levantar e realmente investigar, seja buscar o viés científico, ajuda de profissionais, ou pegar isso que está incomodando e ver, mas como começou, como incomoda, qual que é o gatilho que dispara o medo. Então, às vezes, incomoda sair da segurança. Então, reclama, tá bom, e aí vai levando a vida. Tiago, eu quero agradecer a tua participação aqui. Eu gostaria que você fizesse uma síntese do nosso bate-papo, orientando as pessoas não só sobre a ética, mas sugerindo aí o que elas vão encontrar no seu livro que pode auxiliá-las no dia a dia. Eu agradeço o convite e a você que nos acompanha. Antes de agir, né, pondere, pense nas consequências que a sua ação vai acarretar para o próximo, né? Se coloque no lugar. E é esse tipo de reflexão que tanto eu quanto José Trasferetti colocamos no nosso livro. Então tá aí, olha, e onde encontrar o livro? Tem nas minhas redes sociais e livrarias em geral, se você digitar o título já vai aparecer. E vamos colocar aí as redes sociais, cadê as redes sociais do Tiago Pontes? Porque o que nós queremos também é divulgar para o pessoal encontrar o livro, porque eu tenho certeza que todos esses sentimentos citados, né, ou todas estas situações citadas no livro, são passíveis de acontecer com qualquer um de nós. E existe ali nessa conversa de vocês a dica de como superar também. Com toda certeza. Longe de enfiar a goela abaixo verdades, são reflexões, sugestões.
Ou seja, você muda se você quiser, mas Exato. o caminho está ali. Tá ali. Muito obrigado. Tiago, muito obrigada, viu, querido?